Olá, me chamo José Alves. Eu irei aqui mostrar a segunda atividade relacionada à prática 2 da disciplina de robótica. Bom, primeiramente, eu irei mostrar aqui o Navigation Launch. É um passo muito importante, além de definir os nós, obviamente, é justamente a escolha dos plugins que vão ser instanciados por esses nós. Nós temos várias opções na documentação do Nav 2, contudo, os que eu escolhi e que eu adequei para esse problema foram basicamente o controlador, né, que vai realizar as ações de controle. Nesse caso, eu estou usando o MPPI Controller. Ele basicamente vai trabalhar de um modelo preditivo em curtas distâncias, tentando simular várias trajetórias, escolhendo a melhor e repete esse processo em um curto espaço. O segundo, também muito importante, é justamente o nosso planejador global. Eu estou usando o NavFN Planner e com a utilização do algoritmo A*, ou a estrela. Também estou utilizando o Behavior Server, que vai atuar em contextos mais específicos, como de recuperação do robô. O BT Navigator, em que eu vou carregar todo o meu fluxo especificado na minha árvore. O suavizador de velocidade, que vai agir tanto na saída do robô, quanto também quando chegar perto de obstáculos, ele vai reduzir suavemente a velocidade do robô. O monitor de colisões, para justamente agir em situações emergenciais, ele evitar essas colisões. Talvez no contexto de simulação não seja tão importante, mas no contexto mais prático, em que fôssemos utilizar o robô, seria crítico esse plugin. O Smoother Server, que vai realizar a suavização do path gerado pelo Planner. E é basicamente isso. Bom, um outro passo importantíssimo para essa atividade é justamente definir essa árvore para o meu Behavior Tree. Então, inicialmente, eu trabalho aqui com esse pipeline e em caso de alguma falha, ele vai trabalhar com fallback em dados contextos específicos. Primeiramente, no pipeline, eu vou ter a seleção do controlador e do planejador. Nesse contexto dessa atividade, eu só estou utilizando um para cada, então não vai ter muito problema. Depois, ele vai justamente calcular o caminho utilizando o planejador. Se der algum problema durante esse cálculo, ele limpa esse mapa e tenta calcular de novo. Aqui, nesse caso, eu só estou fazendo esse processo uma vez, mas possa ser que em algum contexto muito específico ele seja necessário eu ter que aumentar esse número de tentativas. Nos meus testes não foi necessário, mas talvez no contexto mais real seja necessário. Também é muito importante monitorar justamente se o robô não está oscilando em torno do objetivo que foi definido a ele. Então, esses nós aqui, ele basicamente vai fazer essa verificação. Se o robô for identificar que ele está oscilando, né, dado uma distância, ele vai cancelar a ação de controle, vai esperar 5 segundos, vai realizar um replanejamento e tentar de novo. No fallback, ele primeiro também vai verificar o objetivo para ver se não foi alterado durante a execução. Se sim, ele não vai executar essas ações de controle. Se não, se ele detectou que mesmo assim o erro foi causado realmente com o mesmo objetivo, ele vai executar algumas ações de controle e vai esperar justamente que o robô consiga voltar ao planejamento normal. Uma outra parte muito importante, para não perder tempo em todas as configurações de parâmetros do YAML, é justamente a definição do aumento das bordas dos obstáculos. Isso é importante porque em dados objetos, o robô pode acabar ficando preso justamente porque não teve essa gordurinha para evitar que ele entrasse nesse objeto. Um exemplo que eu vou mostrar é justamente a mesa. Então, eu estou utilizando o Static Layer, que é um plugin para justamente carregar o mapa com os obstáculos, e o Inflation Layer justamente dando essa gordurinha nessas bordas.
Bom, agora eu vou iniciar os terminais para a simulação. Primeiramente, a descrição do robô, simulação, o LCB, o EKF, o RVIS, o teleop, que não vou utilizar, mas vou manter a execução, a localização, e aqui o navigation. Então aqui ele está executando todos os plugins que eu descrevi no início do vídeo, com o simulador aberto, o RVIS e o gazebo. Primeiramente eu vou mostrar aqui a configuração do RVIS, Fixed Frame no map, o map recebendo os dados do tópico do mapa de custos global, o laser scan, pose com covariância, e esse path aqui é mais para mostrar o caminho que está sendo gerado. E uma coisa que a gente pode notar é justamente a importância do plugin Inflation Layer, justamente para definir essa gordura nos obstáculos, e nesse caso aqui em que o robô poderia, se eu, por exemplo, não tivesse especificado, ele poderia passar por debaixo dessa mesa aqui e ficar preso. Com esse Inflation Layer eu já evito esse tipo de situação. Então vou definir justamente um goal pose em que ele precise contornar isso aqui. E a gente vai verificar que ele vai contornar e evitar passar por esse obstáculo. Uma coisa importante se comentar é que eu defini uma margem de tolerância para a posição e o ângulo yaw do robô, de modo que também não fosse tão rígido, e ele acabasse tentando consertar essa posição e o yaw, e acabasse sempre entrando em modo de recuperação, e depois ele ia encerrar e ia dar como não chegou ao objetivo. Então eu defini as tolerâncias adequadas para o robô. Aqui vou setar agora uma outra posição. Pode ver o caminho planejado, ele é atualizado. E agora, nessa outra posição aqui. E a gente vai perceber que o robô ele tanto vai ter que chegar na posição, como ele também vai ter que ajustar o yaw dele para se adequar. Pode ver também o robô aqui, ó, passando perto dos obstáculos, mas sempre evitando. Ver se eu consigo. Pronto. Fica melhor de ver. Ele vai ver que justamente ele vai ajustar o ângulo dele para ficar de acordo com a pose que eu setei. Ele deve chegar. E aqui a gente pode ver que foi alcançado com sucesso o objetivo. Então é isso.